E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje um pouco sobre leitura de partitura, entendendo a importância disso, da compreensão dos códigos de escrita e leitura, para que você possa ter uma relação plena com a música, não só de se expressar através do instrumento, mas também com ser capaz de conseguir ler e escrever música. Então, o objetivo da aula é introduzir esse assunto, disparar esse assunto. Depois vocês terão alguns exercícios, eu vou disponibilizar no site também alguns exercícios para que vocês pratiquem. Mas uma coisa importante é que vocês tenham interesse e procurem pegar imagens de partitura na internet ou em PDFs, enfim, e procurar se aproximar dessa forma de notação, dessa forma de escrita. E com a prática, com o exercício, vocês vão desenvolver a habilidade de ler e entender o que está escrito ali. Então nós vamos falar hoje pentagrama musical, sobre as linhas e os espaços do pentagrama musical. Vamos falar sobre as claves, entender o que são as claves, e também a localização das notas nas principais claves. Lembrando que essa videoaula e outros conteúdos de teoria musical você encontra no site Música e Teoria, nesse endereço aqui. Então, o pentagrama musical, no latim penta significa linha, penta significa 5 e grama linha. Então, pentagrama, 5 linhas. Nós temos aqui as 5 linhas, as linhas que formam o pentagrama. As linhas são contadas de baixo para cima, então você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Quanto mais embaixo a nota é escrita, mais grave, quanto mais no alto, mais aguda é a nota. Os espaços são contados de baixo para cima, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Quanto mais embaixo a nota é escrita, mais grave, quanto mais no alto, mais aguda. Linhas e espaços suplementares. As 5 linhas e os 4 espaços formados por essas 5 linhas não são suficientes para que a gente possa escrever todas as notas musicais disponíveis. Então, eventualmente, precisamos utilizar linhas suplementares superiores se estiverem acima do pentagrama, inferiores se estiverem abaixo. E essas linhas formam espaços também. Então, eles são contados do centro do pentagrama para fora. Então, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá vendo? Do centro do pentagrama para fora. E a mesma coisa aqui para baixo, ó. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Quanto mais embaixo a nota escrita, mais grave, quanto mais no alto, mais agudo. Isso continua valendo. Claves são símbolos. Nós temos 3 símbolos, 3 tipos de clave. Clave de Sol, clave de Fá e a clave de Dó. São esses 3 sinais de claves. Clave no latim, claves, que significa chave. No nosso caso, chave como referência, como referência para a localização das demais notas no pentagrama musical ou na pauta musical. Clave de Sol, esse é o sinal dela, ela é escrita na segunda linha. As claves são escritas sempre em linhas, e ela dá o seu nome à linha onde ela é escrita. A clave de Sol é escrita na segunda linha, significa então que na segunda linha nós temos a nota Sol. Esse daqui é o círculo das notas musicais, aqui com os nomes das notas e aqui com as cifras. Reparem que aqui dentro da cabeça da nota você tem a cifra correspondente à nota, né? Então, repara, na segunda clave de Sol, escrita na segunda linha, eu tenho a nota Sol. Rodando esse círculo no sentido horário, eu vou para o agudo. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sempre alternando linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Isso vai servir para as demais claves também. Rodando no sentido anti-horário, eu tenho Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Juntando essas duas imagens, eu escrevi aqui, ó, de Dó a Dó, isso é uma oitava, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês lembram que nós vimos a oitava no teclado, depois vimos na corda do violão? Aqui, a oitava funciona assim no pentagrama. E aqui,
é a oitava dessa daqui e ao mesmo tempo o início da próxima oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa lógica se estende a qualquer clave. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Clave de Fá, escrita na quarta linha, é a mais usual. Existe também a clave de Fá escrita na terceira linha, mas vamos falar da clave de Fá escrita na quarta linha, que é a mais comum. Seria a mão esquerda do piano, então a clave que se escreve música para o contrabaixo. Então, rodando, é a mesma lógica, só que agora, ao invés de ter a nota Sol como referência, nós temos a nota Fá. Clave de Fá na quarta linha, quer dizer que na quarta linha nós temos a nota Fá. Rodando esse círculo no sentido horário, eu tenho a sequência de notas na forma ascendente, do grave para o agudo. Rodando esse círculo no sentido anti-horário, eu tenho agora as notas descendo, a escala na descendente. E aqui, juntando as duas imagens, nós temos as principais notas escritas na clave de Fá, na quarta linha. Depois vocês podem voltar ao vídeo, parar, dar uma lida com calma. Clave de Dó, escrita na terceira linha. Existe também a clave de Dó, escrita na primeira, na segunda e na quarta linha. A clave de Dó na terceira linha, ou a clave da viola, é a mais usual, mais comum. A mesma lógica, só que agora a nossa referência é a nota Dó. Rodando esse círculo no sentido horário, eu tenho as notas subindo do grave para o agudo. No sentido anti-horário, do agudo para o grave. Essa nota Ré, ela é mais grave que essa nota Dó, que ela está escrita mais abaixo. Juntando as duas imagens, essas são as principais notas escritas na clave de Dó na terceira linha. Aqui eu coloquei uma curiosidade, que é o conjunto das claves. Reparem que dependendo da clave, a nota Dó ela muda de posição no pentagrama. As claves mais usadas, sem dúvida, é a clave de Sol para os instrumentos que têm um som médio agudo, e a clave de Fá na quarta linha para os instrumentos com registro, com um som do médio para o grave. Essas duas são as mais usadas, a clave de Sol e a clave de Fá na quarta linha. A clave de Dó na terceira, dessas outras, também é a mais comum, é a mais usada, é a clave da viola, né? Mas, sem dúvida, com essas duas claves, a clave de Sol para os instrumentos que tenham ou tessitura médio agudo e a clave de Fá na quarta linha para os instrumentos com tessitura médio grave, a gente consegue escrever música para a maioria dos instrumentos musicais. Aqui tem um resumo, que é basicamente o seguinte, pessoal: os três símbolos de clave de Sol, a referência está aqui, rodando esse círculo no sentido horário, você tem as notas organizadas na forma ascendente, no sentido anti-horário, as notas na descendente, quanto mais embaixo escrito, mais grave, mais agudo, e essa mesma lógica se aplica às demais claves, só que com referências diferentes. A clave de Fá, a referência vai ser a nota Fá aqui, ó, ou então aqui, mas na clave de Fá, na quarta linha é mais usada, e a clave de Dó pode ser na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, mas que a gente usa mais é na terceira linha, e a mesma ideia, rodando esse círculo no sentido horário, você vai do grave para o agudo, no sentido anti-horário, do agudo para o grave. Isso que eu falei com vocês vão encontrar em qualquer livro de teoria musical, tem isso. Os mais tradicionais, até aqueles um pouco mais modernos, não importa. Esse livro, fica uma dica desse livro, porque ele tem exercícios bem interessantes, tá bom? Da Marisa Ramírez Rosa de Lima e do Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo. Então essa fica a dica desse livro. Outros conteúdos de teoria musical, outras aulas, exercícios, eu vou disponibilizar nesse site Música e Teoria. Dá uma passada lá, deixa sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Um abraço, pessoal.